Formado em 1947, o Instituto Tavistock é uma organização independente sem fins lucrativos que procura combinar investigação nas ciências sociais com a prática profissional. Problemas de construção de instituições e design organizacional e mudança estão a ser enfrentados em todos os setores: governo, indústria e comércio, saúde e assistência social, educação, etc., nacional e internacionalmente, e os clientes vão desde multinacionais a pequenos grupos comunitários. A área de crescimento tem sido o uso de uma abordagem de desenvolvimento para avaliação de programas novos e experimentais, em particular na saúde, educação e desenvolvimento da comunidade. Isso também tem produzido novos eventos de treinamento ao longo do programa regular de conferências de relações de grupo. O Instituto possui e edita a Revista Mensal de Relações Humanas, publicado por Plenum Press, que está agora em seu ano 48, e lançou recentemente, em conjunto com Sage Publications, uma nova revista de avaliação. 3 elementos se combinam para tornar o Instituto incomum, se não única. Tem a independência de ser totalmente autofinanciamento, sem subsídios do governo ou de outras fontes. A orientação de pesquisa-ação coloque entre, mas não, o mundo acadêmico e consultadoria. E sua gama de disciplinas incluem antropologia, economia, comportamento organizacional, ciência política, psicanálise, psicologia e sociologia. A ideologia de fundações norte-americanas foi criado pelo Instituto Tavistock de Relações Humanas, em Londres. Em 1921, o Duque de Bedford, Marquês de Tavistock, o 11º Duque, deu um edifício para o Instituto para estudar o efeito de shell shock sobre os soldados britânicos que sobreviveram à Guerra Mundial I. Seu objetivo era estabelecer o ponto de ruptura dos homens que stress, sob a direção do Exército Britânico Bureau of Psychological Warfare, comandada por Sir John Rawlings Rees. Tavistock Institute está sediada em Londres. Seu profeta, Sigmund Freud, estabeleceu-se em Maresfield Gardens, quando se mudou para a Inglaterra. Foi-lhe dada uma mansão pela princesa Bonaparte. Trabalho pioneiro de Tavistock em ciência comportamental ao longo de linhas freudianas de controlar os seres humanos estabeleceu como o centro mundial da ideologia fundação. Sua rede agora se estende a partir da Universidade de Sussex para os Estados Unidos através do Instituto Stanford Research, Esalen, MIT, Instituto Hudson, Fundação Heritage, Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Georgetown, onde está a TDEPT. O pessoal são treinados, os Air Force Intelligence e as corporações Rand Mitre. O pessoal das corporações são obrigados a passar doutrinação em uma ou mais dessas instituições Tavistock controladas. Uma rede de grupos secretos, o Montpellier Society, Comissão Trilateral, Fundação Dixley e o Clube de Roma é conduta para obter instruções para a rede Tavistock. Tavistock Institute desenvolveu as técnicas de lavagem cerebral em massa que foram utilizados pela primeira vez experimentalmente em prisioneiros de guerra americanos na Coreia. Suas experiências em métodos de controle de multidões têm sido amplamente utilizados no público americano. Um ataque é subreptícia, mas mesmo assim escandalosa sobre a liberdade humana, modificando o comportamento individual através da psicologia tópica. Um refugiado alemão, Kurt Lewin, tornou-se diretor de Tavistock em 1932. Ele veio para os Estados Unidos em 1933 como um refugiado, o primeiro de muitos infiltrados, e configurar a Clínica de Psicologia de Harvard, que deu origem à campanha de propaganda para ligar o americano pública contra a Alemanha e envolver-nos na Segunda Guerra Mundial. Em 1938, Roosevelt assinou um acordo secreto com Churchill que na verdade cedeu soberania para a Inglaterra, porque ele concordou em deixar o Executivo de Operações Especiais controlar as políticas dos Estados Unidos. Para implementar este acordo, Roosevelt enviou o general Donovan para Londres para a doutrinação antes da criação de OAS, agora o CIA, sob a égide da SOICIS. Todo o programa OAS, bem como a CIA sempre trabalhou sobre as orientações estabelecidas pelo Instituto Tavistock.
Tavistock Institute originou os bombardeios em massa civis realizados por Roosevelt e Churchill puramente como um experimento clínico em terror em massa, manutenção de registros dos resultados enquanto eles observavam as cobaias que reagem sob condições controladas de laboratório. Todas as técnicas de Fundação Tavistock americanos têm um único objetivo para quebrar a força psicológica do indivíduo e torná-lo impotente para se opor aos ditadores da ordem mundial. Qualquer técnica que ajuda a quebrar a unidade da família e os princípios da família incutida da religião, honra, patriotismo e comportamento sexual é usado pelos cientistas Tavistock como armas de controle de multidões. Os métodos de psicoterapia freudiana induzir a doença mental permanente naqueles que se submetem a este tratamento por desestabilizar seu caráter. A vítima é, então, aconselhados a estabelecer novos rituais de interação pessoal, ou seja, para entrar em encontros sexuais breves que realmente definidos os participantes à deriva sem relações pessoais estáveis em suas vidas, destruindo sua capacidade de estabelecer ou manter uma família. Tavistock Institute desenvolveu tal poder em os Estados Unidos que ninguém alcança proeminência em qualquer campo, a menos que ele foi treinado em ciência comportamental em Tavistock ou uma de suas subsidiárias. Henry Singer, cuja meteórica ascensão ao poder é outra forma inexplicável, era um refugiado alemão e estudante de Sir John Ravenshays no Chaef. Dr. Peter Bourne, um psicólogo Tavistock Institute, pegou Jimmy Carter para o presidente dos Estados Unidos apenas porque Carter tinham sido submetidos a um programa de lavagem cerebral intensiva administrada pelo almirante Manricover em Anápolis. A experiência na integração racial obrigatória nos Estados Unidos foi organizado por Ronald Lippert, do OSE do Congresso Judaico-Americano, e diretor de formação da criança na Comissão de Relações com a Comunidade. O programa foi concebido para quebrar sentido de conhecimento pessoal do indivíduo em sua identidade, a sua herança racial. Através do Instituto de Pesquisa de Stanford, Tavistock controla a Associação Nacional de Educação. O Instituto de Pesquisa Social da Cerebral National Training Lab lava os principais executivos de empresas e do governo. Tal é o poder de Tavistock que todo o nosso programa espacial foi desfeito por 9 anos para que os soviéticos poderiam alcançá-lo. O hiato foi exigido em um artigo escrito pelo Dr. Anatol Rapport, e foi prontamente concedida pelo governo, para a mistificação completa de todos aqueles conectados com a NASA. Outra operação Tavistock proeminente é a Wharton School of Finance, na Universidade da Pensilvânia. Um único denominador comum identifica o comum Tavistock estratégia de uso de drogas. O programa ultra-infame MK da CIA, em que os agentes da CIA inocentes foram dadas LSD, e sua reação estudou como cobaias, resultou em várias mortes. O governo dos Estados Unidos teve que pagar milhões de dólares em danos às famílias das vítimas, mas os culpados não foram indiciados. O programa originou quando Sandoz, uma empresa farmacêutica suíça, de propriedade de S.G. Warburg Co. de Londres, desenvolveu ácido lisérgico LSD. Conselheiro de Roosevelt, James Paul Warburg, filho de Paul Warburg, que escreveu o Federal Reserve Act, e sobrinho de M. Axe Warburg, que tinha financiado Hitler, criou o Instituto de Estudos de Políticas para promover a droga. O resultado foi o LSD contra a cultura da década de 1960, a Revolução Estudantil, que foi financiado em os 25 dólares milhões do CIA. Uma parte do MK Ultra foi o Fundo de Ecologia Humana. A CIA também pagou o Dr. Herbert Kellman, de Harvard, para realizar novas experiências com o controle da mente. Na década de 1950, a CIA financiou extensas experiências com LSD no Canadá. Dr. David Cameron, presidente da Associação Canadense de Psicologia e diretor do Royal Victoria Hospital, Montreal, recebeu grandes pagamentos da CIA para dar 53 pacientes grandes doses de LSD e registrar suas reações. Os pacientes foram drogados em semanas de sono, em seguida, dada tratamentos de choque elétrico.
Uma das vítimas, a esposa de um membro do parlamento canadense, agora está processando as empresas norte-americanas que forneceram a droga para a CIA. Todos os registros de programa de testes de drogas da CIA foram ordenados destruída pelo chefe do MKUltra. Uma vez que todos os esforços do Instituto Tavistock são dirigidos para a produção de colapso cíclico, o efeito dos programas de CIA são tragicamente evidente. Jr. Escrevendo no Washington Post 20 de agosto de 1984, cita as consequências miseráveis dos anos 60 radicais em SDS, como resultando em a crescente taxa de ilegitimidade, ilegalidade mesquinho, toxicodependência, bem-estar, VD, e doença mental. Este é o legado da Warburg CIA. Sua agência principal, o Instituto de Estudos Políticos, foi financiado por James Paul Warburg. Seu cofundador foi Marcus Raskin, protegido de George Bund, presidente da Fundação Ford. Bund teve Raskin nomeado para o cargo de representante pessoal do presidente Kennedy no Conselho de Segurança Nacional, e em 1963 estudantes financiados para a Sociedade Democrática, através do qual a CIA operados a cultura da droga. Hoje, o Instituto Tavistock opera uma rede de $6 bilhões por ano de fundações em os Estados Unidos, tudo isso financiado pelo dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos. 10 grandes instituições estão sob o seu controle direto, com 400 filiais e 3.000 outros grupos de estudo e grupos de reflexão que se originam muitos tipos de programas para aumentar o controle da ordem mundial sobre o povo americano. O Instituto de Pesquisa de Stanford, ao lado da instituição Hoover, é uma operação de $150 milhões por ano com 3.300 funcionários. Ele carrega na vigilância programa de Bechtel, Kaiser, e 400 outras empresas, operações de inteligência extensivos para a CIA. É a maior instituição na costa oeste promover o controle da mente e as ciências comportamentais. Uma das principais agências como um canal para instruções secretas de Tavistock é a Fundação Dixley, fundada em 1957. A filial americana da Fundação Dixley é executado por Cyrus Vance, ex-secretário de Estado e diretor da Fundação Rockefeller, e Winston Lord, presidente do Conselho de Relações Exteriores. Um dos principais, mas pouco conhecidas operações da Fundação Rockefeller tem sido suas técnicas para controlar a agricultura mundial. Seu diretor, Kenneth Vernimont, configurar Rockefeller programas agrícolas em todo o México e América Latina controlada. O agricultor independente é uma grande ameaça para a ordem mundial, porque ele produz para si mesmo, e porque seu produto pode ser convertido em capital, o que lhe dá independência. Na União Soviética, os bolcheviques acreditavam que tinham atingido o controle total sobre as pessoas. Eles ficaram consternados ao encontrar os seus planos ameaçados pela independência teimosa dos pequenos agricultores, os kulaks. Stalin ordenou ao GPU para aproveitar todos os alimentos animais dos kulaks e privá-los fora. O Chicago American, 25 de fevereiro de 1935 trazia uma manchete de primeira página: 6 milhões perecer na fome soviética. As culturas dos camponeses apreendidos, eles e seus animais morrer de fome. Para chamar a atenção desta atrocidade, que mais tarde foi alegado que os alemães, e não os soviéticos, matou 6 milhões de pessoas, o número tirado do título Chicago Americano por um publicitário Chicago. O Partido Comunista, o Partido dos Camponeses e Trabalhadores, exterminou os camponeses e escravizaram os trabalhadores. Muitos regimes totalitários terem encontrado o pequeno agricultor para ser o seu maior obstáculo. O reino francês de terror foi dirigido, e não contra os aristocratas, muitos dos quais eram simpáticos a ele, mas contra os pequenos agricultores que se recusaram a entregar seus grãos para os tribunais revolucionários em troca dos assignats sem valor. Nos Estados Unidos, os fundações estão atualmente empenhados no mesmo tipo de guerra de extermínio contra o agricultor norte-americano.
A fórmula tradicional de terra mais o trabalho para o agricultor foi alterada devido à necessidade do agricultor para o poder de compra, para comprar bens industriais necessários em suas operações agrícolas. Devido a esta necessidade de capital, o agricultor é especialmente vulnerável à manipulação da ordem mundial de taxas de juros, que está falindo ele. Assim como na União Soviética, no início dos anos 1930, quando Stalin ordenou que os kulaks a desistir de suas pequenas parcelas de terra para viver e trabalhar nas fazendas coletivas, o pequeno agricultor americano enfrenta o mesmo tipo de extermínio, sendo forçado a desistir seu pequeno lote de terra para se tornar um mercenário para os grandes trustes agrícolas. A instituição Brookings e outras fundações originou os programas monetários implementada pelo sistema da Reserva Federal para destruir o fazendeiro americano, uma repetição da tragédia soviética na Rússia, com uma condição que o agricultor será autorizado a sobreviver se ele se torna um trabalhador escravo dos trustes gigantes. Uma vez que o cidadão se torna consciente do verdadeiro papel das fundações, ele pode compreender as altas taxas de juros, impostos altos, a destruição da família, a degradação das igrejas em fóruns para a revolução, a subversão das universidades em fossa-se de drogas vício, e os corredores do governo nos esgotos de espionagem internacional e intriga. O cidadão americano pode agora entender por que todos os agentes do governo federal é contra ele. As agências do alfabeto, o FBI, IRS, CIA e BATF devem fazer guerra contra o cidadão, a fim de realizar os programas das fundações. As fundações estão em violação direta de seus estatutos, que impõem-los a fazer o trabalho de caridade, porque eles não fazem concessões que não fazem parte de um objetivo político. A acusação foi feita, e nunca negado, que a rede Heritage AI tem pelo menos 2 moles da KGB em sua equipe. O emprego de agentes de inteligência profissionais como trabalhadores caridade, como foi feito na missão da Cruz Vermelha para a Rússia em 1917, expõe os objetivos econômicos e sociais políticos sinistros que a ordem mundial exige as bases para alcançar através de seus legados. Não só isto é a fraude fiscal, porque as fundações são concedidas isenção fiscal apenas para fazer trabalho de caridade, mas é o sindicalismo criminoso, conspiração para cometer crimes contra os Estados Unidos da América, Direito Constitucional 213, Corpus Juris Secundum 16. Pela primeira vez, a estreita ligação do sindicato fundação foi revelado pelos nomes de seus principais incorporadores Daniel Coit Gilman, que incorporaram o Fundo Piabor e do Fundo John Slater, e se tornou um incorporador do Conselho Geral de Educação, hoje a Fundação Rockefeller. Gilman, que também incorporou o Russell Trust, em 1856, mais tarde, tornou-se um incorporador da instituição Carnegie com Andrew Dixon White, Russell Trust, e Frederica Delano. Delano foi também um incorporador original do Brookings Institution e do Fundo Carnegie para a Paz Internacional. Daniel Coit Gilman incorporou a Fundação Russell Sage com Cleveland H. Rodeio do National City Bank. Estas fundações incorporadores foram relacionados com o Sistema Federal Reserve, a Guerra Indústrias Board da Guerra Mundial, a OAS da Segunda Guerra Mundial e da CIA. Eles também têm sido intimamente ligada com a American International Corporation, que foi formada para instigar a Revolução Bolchevique na Rússia. Delano, um tio de Franklin Delano Roosevelt, estava na placa original de governadores do Sistema da Reserva Federal em 1914. Seu irmão de lei fundou a influente firma de advocacia de Washington de Covington e Burling. Os Delanos e outras famílias reinantes da ordem mundial rastrearam sua linhagem diretamente para William de Orange e do regime que concedeu a Carta do Banco de Instituições England. Tavistock nos Estados Unidos. Flove Laboratories obtém contratos do National Institutes of Health. Merle Thomas Corporation obtém contratos da Marinha dos Estados Unidos, analisa dados de satélites. Walden Research trabalha na área de controle da poluição. Planejamento Research Corporation, Arthur D. Littler, G-Tempo, Operations Research Inc.
parte de aproximadamente 350 empresas que realizam pesquisas e realizar pesquisas, fazer recomendações ao governo. Eles são parte do que o presidente Eisenhower chamou de um possível perigo para a ordem pública que pode se tornar-se cativo de uma elite científico-tecnológica. Brookings Institution dedica seu trabalho para o que chama de Agenda Nacional. Escreveu o programa do presidente Hoover, do presidente Roosevelt New Deal, o programa Novas Fronteiras da administração Kennedy. Desvio dela pode ter custado John F. Kennedy sua vida, e o presidente Johnson da grande sociedade. Brookings foi dizendo ao governo dos Estados Unidos como conduzir os seus negócios nos últimos 70 anos e ainda está fazendo isso. Instituto Hudson. Esta instituição tem feito mais para moldar a forma como os americanos reagem a acontecimentos políticos e sociais, pensar, votação e, geralmente, se conduzir do que talvez qualquer exceto Big Five. Hudson é especializada em pesquisa de política de defesa e relações com a União Soviética. A maioria de seu trabalho militar é classificada como secreta. Uma ideia durante a Guerra do Vietnã era construir um fosso em torno de Saigon. Hudson pode ser devidamente classificado como um dos do Comitê de Estabelecimentos de Lavagem Cerebral 300D. Um dos seus maiores clientes é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que inclui questões de defesa civil, segurança nacional, política militar e de controle de armas. National Laboratories treinamento de uma das instituições mais importantes estabelecidos para o efeito nos Estados Unidos foi o Training Laboratories Nacional, NTL. Fundada em 1947 por membros da rede Tavistock nos Estados Unidos e localizada originalmente em uma propriedade em Bethel, Maine, NTL teve como finalidade explícita a lavagem cerebral dos líderes do governo, instituições educacionais e burocracias corporativas no método Tavistock, e em seguida, usando esses líderes para eles mesmos, executam sessões de grupo Tavistock em suas organizações ou para contratar outros líderes de grupo semelhante treinados para fazer o trabalho. As porcas e parafusos da operação NTL giram em torno da forma particular de psicologia Tavistock degenerado conhecido como dinâmica G-Rupo, desenvolvido pelo alemão operatório Tavistock Kurt Lewin, que emigrou para os Estados Unidos em 1930 e cujos alunos fundaram a NTL. Em um grupo de lavagem cerebral Levinite, um número de indivíduos de diferentes origens e personalidades são manipulados por um líder do grupo para formar um consenso da opinião, alcançando uma nova identidade de grupo. A chave para o processo é a criação de um ambiente controlado, em que o estresse é introduzida, por vezes chamado de dissonância, para quebrar a estrutura de crenças do indivíduo. Usando a pressão dos colegas de outros membros do grupo, o indivíduo é rachada, e uma nova personalidade emerge com novos valores. A experiência degradante faz com que a pessoa negar que qualquer mudança tenha ocorrido. Dessa forma, o indivíduo é uma lavagem cerebral sem que a vítima saber o que aconteceu. Este método é o mesmo, com algumas pequenas modificações, utilizado em todos os assim chamados grupos de sensibilidade ou T-grupos, ou sob a forma de contracultura rock drogas sexo mais extremo, grupos melosas, tais como o tipo popularizou a partir da década de 1960 pelo Instituto Esalen, que foi criado com a ajuda de NTL. A partir de meados dos anos 1950 em diante, NTL colocara a maioria das lideranças empresariais do país através de tais programas de lavagem cerebral, durante a execução de programas similares para o Departamento de Estado, a Marinha, o Departamento de Educação, e outras seções da burocracia federal. Não há previsão firme do número de americanos que foram colocados por este processo nos últimos 40 anos em ambos os NTL, ou como é agora conhecido do Instituto NTL para Ciências Aplicadas Comportamentais, que tem sede em Roslyn, Virgínia, ou a sua oeste base de costa de operações, os laboratórios didáticos ocidentais em desenvolvimento de grupo ou em várias instituições de satélite. A estimativa mais confiável é nos vários milhões.
Um dos grupos que passaram pelo moinho NTL na década de 1950 foi a liderança da Associação Nacional de Educação, a maior organização de professores nos Estados Unidos. Assim, a perspectiva do NEA foi em forma de Tavistock, através da NTL. Em 1964, o Instituto NTL se tornou uma parte direta do NEA, com a NTL criação de seções de grupo para todos os seus afiliados. Com financiamento do Departamento de Educação, o Instituto NTL elaborou os programas para a formação de professores de escolas primárias e secundárias do país, e tem uma mão bem no desenvolvimento do conteúdo do ensino reformas, incluindo o OB. Também conhecido como Instituto Internacional de Ciências Aplicadas Comportamentais. Este instituto é um centro de lavagem cerebral na formação de estresse artificial através do qual os participantes repetem encontrar-se imerso em se defender contra as acusações viciosos. NTL leva na Associação Nacional de Educação, o maior grupo de professores nos Estados Unidos. Embora condenando oficialmente racismo, é interessante notar que a NTL, trabalhando com NEA, elaborou um documento propondo comprovantes de educação que separar as crianças de difícil ensinar usando as mais brilhantes, e financiamentos seriam alocados de acordo com o número de crianças difíceis que seriam separados daqueles que progrediam a um ritmo normal. A proposta não foi aceite. A Universidade da Pensilvânia, School of Finance e Commerce Wharton, fundada por Eric Trist, um dos trusts cérebro do Tavistock. Wharton tornou-se um dos Tavistock mais importante na medida em que pesquisa comportamental está em causa. Wharton atrai clientes como o Departamento do Trabalho, que ensina como produzir estatísticas cozinhado no Wharton Econométrica Previsão Associates Incorporated dos Estados Unidos. Este método foi muito procurado, como viemos até o fim do ano de 1991 com milhões mais de trabalho do que foi refletido nas estatísticas usadas. Modelagem econométrica, da Wharton, é usado por todas as grandes comitês das 300 empresas nos Estados Unidos, Europa Ocidental, o Fundo Monetário Internacional, as Nações Unidas e o Banco Mundial. Instituto de Pesquisa Social. Entre seus clientes estão a Fundação Ford, os Departamentos da Defesa, Serviços Postal e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Entre os seus estudos são o significado humano da mudança social, juventude em transição e como os americanos veem a sua saúde mental. Instituto para o Futuro. Esta não é uma instituição típica Tavistock na medida em que é financiado pela Fundação Ford. No entanto, chama a sua previsão de longo alcance a partir da mãe de todos os grupos de reflexão. Instituto para o Futuro projeta o que ela acredita ser mudanças que terão lugar em prazos de 50 anos. Os chamados painéis DUP, decidir o que é normal e o que não é, e preparar documentos de posição para orientar o governo na direção certa para dirigir fora grupos como pessoas, criando desordem civil. Isto poderia ser grupos patrióticos exigentes a abolição formou impostos, ou exigindo que o seu direito de portar armas não é violado. Este instituto recomenda ação, como a liberalização do aborto, leis, uso de drogas e que os carros entrando em uma área urbana pagar portagens, ensinando o controle da natalidade em escolas públicas, exigindo o registro de armas de fogo, fazendo o uso de drogas um crime não criminal, legalizar a homossexualidade, os alunos pagam para realizações acadêmicas, tornando o zoneamento controla a preservação do Estado, oferecendo bônus para o planejamento familiar. E por último, mas mais assustador, uma proposta cambodia estilo Pol Pot que as novas comunidades ser estabelecidas em áreas rurais, compostos de campos de concentração. Como pode ser observado, muitas das suas metas já foram mais do que completamente realizado. Institute for Policy Studies, IPS. Um dos Big Three, o IPS informa e reformulou as políticas dos Estados Unidos, nacionais e estrangeiros, desde que foi fundada por James P. Warburg e as entidades Rothschild nos Estados Unidos. Suas redes na América incluem a Liga para a Democracia Industrial,
Jogadores de chumbo na Liga para a Democracia Industrial incluíram Jeane Kirkpatrick, ex-embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Irving Swall da ADL, Eugene Rustov, negociador controle de armas, Apista Kirkland, líder do trabalho, e Albert Shanker. IPS foi constituída em 1963 por Marcus Raskin e Richard Barnett, ambos graduados Tavistock Institute altamente treinados. Os objetivos do IPS veio de uma agenda previsto para ele pelo Instituto Tavistock, um dos séries mais notável para criar a nova esquerda como um movimento popular nasceu. Sido dito que Barnett e Raskin controlada elementos tão diversos como os Panteras Negras. Daniel Ellsberg, membro da equipe do Conselho de Segurança Nacional Altrin, teve a termo em subterrâneas, os Venceramos e a equipe de campanha do candidato George McGovern. Nenhum esquema era muito grande para a IFS e seus controladores para assumir e gerir. Através de seus muitos grupos arremessando poderosos no Capitólio, IPS implacavelmente usou seu big stick para bater Congresso. IPS tem uma rede de grupos de pressão, todos supostamente operando de forma independente, mas, na realidade, agindo de forma coesa, de modo que os congressistas são atacados de todos os lados por aparentemente diferentes e variadas lobistas. Desse modo, IPS era, e ainda é, capaz de influenciar com sucesso representantes individuais e os senadores para votar. A tendência é a forma como as coisas estão indo. Ao usar appointment-chave em Capitólio, IPS foi capaz de invadir a própria infraestrutura do nosso sistema legislativo e a forma como ele funciona. IPS tornou-se, e permanece até hoje, um dos mais prestigiados think tanks que controlam as decisões de política externa, que nós, o povo, tolamente acreditam que são os dos nossos legisladores. Ao patrocinar o ativismo militante em casa e com links para os revolucionários no exterior, pela engenharia, tais vitorias como The Pentagon Papers, sitiando a estrutura societária, colmatando a lacuna de credibilidade entre os movimentos subterrâneos de ativismo político aceitável, por penetrar organizações religiosas e usá-los para semear discórdia na América, como as políticas raciais radicais sob o disfarce da religião, utilizando meios de estabelecimento de espalhar ideias. IPS, em seguida, apoiá-los. IPS viveu até o papel que foi fundada para jogar. Stanford Research Institute. G.C. Hobson, o primeiro presidente do Instituto de Pesquisa de Stanford, em um discurso 1952, deixou claro que linhas o instituto foi a seguir. Stanford pode ser descrito como uma das joias da coroa de Tavistock em seu domínio sobre os Estados Unidos. Fundada em 1946, imediatamente após o encerramento da Segunda Guerra Mundial, foi presidida por Charles A. Anderson, com ênfase na pesquisa de controle da mente e ciências futuras. Incluídos sob guarda-chuva Stanford foi Charles F. Kettering Foundation, que desenvolveu as alterando imagens de Man sobre a qual o Aquarium Conspiracy descansa. Alguns dos principais clientes e contratos de Stanford foram a primeira centrada em torno do estabelecimento de defesa, mas, como Stanford cresceu, assim, fez a diversidade dos seus serviços. Aplicações de ciências do comportamento à investigação, gabinete de gestão de ciência e tecnologia, programas Business Intelligence, Departamento de Defesa, Direção de Defesa, Research and Engineering, Departamento de Defesa, Escritório de Pesquisa Aeroespacial dos Estados Unidos. Entre as empresas que procuram serviços de Stanford foram Wells Fargo Bank, Bechtel Corporation, Hewlett-Packard, Bank of America, McDonnell Douglas Corporation, Blitt, Eastman Dillon e TRW empresa. Um dos projetos mais secretos de Stanford foi extenso trabalho sobre a guerra química e bacteriológica, cabo, armas. Stanford Research está ligado a pelo menos 200 menores think tanks fazer a pesquisa em todas as facetas da vida na América. Este ARPA-rede representa o surgimento de, provavelmente, o esforço mais longo alcance para controlar o ambiente de cada indivíduo no país.
Atualmente computadores de Stanford estão ligados com 2.500 irmãs consoles de investigação que incluem a CIA, Biotelephone Laboratories, os Army Intelligence, o Escritório de Inteligência Naval, ONI, RAND, MIT, Harvard e UCLA. Stanford desempenha um papel fundamental na medida em que a biblioteca catalogar toda a documentação ARPA. Outras agências, ONI pode usar a imaginação aqui, tem permissão para pesquisar através de biblioteca de SRI para palavras-chave, frases, olhe através de fontes e atualizar seus próprios arquivos mestres com os de Stanford Research Center. O Pentágono usa arquivos mestres da SRI extensivamente, e há pouca dúvida de que outras agências do governo dos Estados Unidos fazem o mesmo. Pentágono Problemas Comando e Controle são trabalhados por Stanford. Enquanto ostensivamente estes aplicam-se apenas às armas e soldados, não há absolutamente nenhuma garantia de que a mesma pesquisa não podia, e não será voltado para aplicações civis. Stanford é conhecido por estar disposto a fazer qualquer coisa para qualquer um. Editor, Timbal. Ver vigiar relatório oração http://vates.pair.com/dopin.html Lambert Dopin e a Grande Esfinge, que documenta as conexões de Sri Lambert Dopin com a Caice Foundation Edgar, e os Ministérios de Discernimento. Massachusetts Institute of Technology, MIT, Alfred P. School of Management. Esta importante instituto não é geralmente reconhecida como sendo uma parte de Tavistock, Estados Unidos. A maioria das pessoas olhar para ela como sendo uma instituição puramente americano, mas isso está longe da verdade. MIT Alfred Sloan pode ser dividido nos seguintes grupos: Tecnologia Contemporânea, Relações Industriais, NASA Computer Research Office, Laboratories of Naval Research Group, Psicologia Dinâmica de Sistemas. Alguns dos clientes do MIT são: Associação Americana de Gestão, Comissão de Desenvolvimento Econômico, GTE, Instituto de Análise de Defesa, IDA, NASA, Academia Nacional de Ciências, Conselho Nacional de Igrejas, Silvânia, TRW, Exército Americano, Departamento de Estado dos EUA, Marinha dos Estados Unidos, Tesouro dos Estados Unidos, Volkswagen Empresa, RAND Research and Development Corporation. Sem dúvida, RAND é o think tank mais em dívida com Tavistock Institute e certamente é veículo de maior prestígio do RIA para o controle das políticas dos Estados Unidos em todos os níveis. Políticas da RAND específicas que tornou-se operacional incluem o nosso programa AITM, analisa privilegiada para a tomada de política externa, instigador dos programas espaciais, as políticas nucleares dos Estados Unidos, análises de empresas, centenas de projetos para os militares, a Agência Central de Inteligência, CIA, em relação ao uso de drogas alucinógenas como o peyote, LSD, a Operação MK Ultra secreta que durou 20 anos. Editor, nota de Timbal. O fundador da RAND Corporation, Herman Kahn, também fundou o Instituto Hudson em 1961. Em Educar para a Nova Ordem Mundial, B.K. Ackman fala de um manual de treinamento para agentes de mudança, desenvolvidos para o governo dos Estados Unidos pela RAND Corporation. Um manual de como fazer com 1971 uso Office of Education. O número do contrato sobre ele intitulado Formação para Agentes de Mudança. 7 volumes de estudos de agente de mudança, encomendado pelo Escritório de Educação dos Estados Unidos ao RAND Corporation em 1973-74. Dezenas de outros documentos apresentados por pesquisadores behavioristas que obtiveram subvenções do Escritório de Educação dos Estados Unidos com a finalidade de explorar formas de congelar os valores, descongelar, para implementar a mudança, e para transformar potencialmente grupos hostis e comissões em aquiescente, os corpos de borracha selo por meio de estratégias como a técnica do P. 118. Alguns dos clientes da RAND incluem American Telephone and Telegraph Company, AT&T, Chase Manhattan Bank, International Business Machines, IBM, Fundação Nacional de Ciências, Partido Republicano, TRW, Força Aérea dos Estados Unidos,
Departamento de Saúde dos Estados Unidos, Departamento de Energia dos Estados Unidos. Há literalmente milhares de empresas muito importantes, instituições governamentais e organizações que fazem uso de serviços de RANDs. Enumerá-los todos seria impossível. Entre as especialidades de RAND é um grupo de estudo que prevê o tempo e a direção de uma guerra termonuclear, além de trabalhar fora os muitos cenários com base em suas conclusões. RAND uma vez foi acusado de ser encomendado pela União Soviética para trabalhar fora os termos da rendição do governo dos Estados Unidos, uma acusação que percorreu todo o caminho para o Senado dos Estados Unidos, onde foi tomado pelo senador Symington e, posteriormente, foi vítima de desprezar derramado pela imprensa. Estabelecimento. Lavagem cerebral continua a ser a principal função de RAND. Essas instituições estão entre aqueles que financiaram a Fundação Lei Uniforme, cuja função é assegurar que o Código Comercial Uniforme continua a ser o instrumento para a realização de negócios nos Estados Unidos. Byron TVX, MD, Col. Afus, MC, Tempo de RET. Fonte: Mal Exposed.